Alô você, tudo bom com você? Como é que você tá? Arruma a cadeira, pega uma água, tudo bom? Eu sou o Prof. Léo Nunes, de Geografia daqui do Évora. O cara bota tudo, só não bota a disciplina, mano. Como é que pode? Estou muito feliz que você está aqui. Gostaria de lembrar que já temos algumas aulas gravadas, já temos de biologia, de história, de linguagens, de redação, tem mais de literatura do meu amigo Augusto Rosa, tem mais aulas para vir para você que vai fazer o vestibular da Unemat. E hoje nós vamos corrigir, fazer uma resolução, na verdade, né, da última prova. Na última prova nós tivemos de geografia as questões 20, 21, 24 e 25. O professor Henry, meu querido amigo Henry, um beijo para você também, assiste a aula dele, fez a correção das questões de história, que também estão na casa das 20 e pouco aqui, acho que é 19, 22 e 23. Dá uma olhada lá depois, tá? Não perde não. Eu já deixei tudo pronto aqui, e aí você já vê então que é bastante coisa, já viu uma terra, já viu um sol, já viu um negócio, um leste-oeste, eu falo, vixe, mas você vai ver que é bem tranquilo. Professor, temos um perfil da prova, difícil traçar quando a gente tem poucas questões da área de ciências humanas. Mas para o ano passado, tivemos efetivamente dois assuntos. Que assuntos são esses? Globalização e coisas relacionadas à cartografia, relacionadas à Terra, à leitura da Terra, as coisas da Terra. Então não apareceu nada de geologia, de urbanização, de correntes migratórias, de pirâmides etárias. Não dá para dizer que isso vai se repetir na próxima prova. Mas, se apareceu nessa, né? Para aparecer na próxima não custa nada. E globalização e cartografia são temas muito recorrentes em vários tipos de provas diferentes, então sempre bom revisar. Você deve ter sua prova aí. Se você não tem, você consegue lá no site, consegue no Insta, manda mensagem para alguém lá do Évora, no Insta do Évora, fala, bicho, manda a prova da Unemat. Vambora! Seguinte, questão 20, ele dá um baita de um texto aqui relacionando migração com globalização. E aí, claro, né, a vontade que a gente tem quando vê um texto grande é pular direto para as questões, para as alternativas. Mas a gente não vai fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos para o texto. As migrações internacionais ocorrem tanto pela saída, emigração, como pela chegada, imigração de pessoas entre países. São vários os fatores associados à migração das pessoas entre os países. Repetiu aqui a palavra, né? Comumente, as crises econômicas têm sido o principal motivo tanto para repelir a imigração, fome e guerra, por exemplo, como para atrair imigrantes, emprego e melhoria na qualidade de vida, por exemplo. Então, claro, tem fatores que expulsam as pessoas dos locais que elas estão e tem fatores que atraem as pessoas para locais novos. Você já deve ter sentido vontade de morar em outro lugar na sua vida. Nossa, eu quero trabalhar com tecnologia, eu vou mudar para Tóquio, vou mudar para Berlim, porque é isso que me atrai. Ou então, nossa, eu não gosto de morar em lugar quente, vou sair do centro-oeste brasileiro. Mas não é isso aqui que ele está querendo dizer, beleza? Tem coisa boa e coisa ruim em todo lugar. Com a globalização, vários países se aproximaram por fatores econômicos, políticos, culturais e comunicacionais. No âmbito desse mundo global, tem ocorrido uma desterritorialização, uma das palavras mais difíceis de falar da geografia, em que a vida das pessoas passam a ser refletidas não mais presas a um único espaço, mas a uma cidadania cosmopolita. Já vou explicar. Tem-se nas últimas décadas a ampliação dessas migrações internacionais, gerando novos parâmetros para análise desses fluxos migratórios, que não podem se dissociar de uma perspectiva solidária e cooperativa entre os países. As explicações sobre o mundo globalizado a partir de conceitos advindos de outro momento histórico encontrarão muitas dificuldades de se corresponderem à realidade da sociedade global. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar sua caneta, seu marca-texto aí, digital, o que for, você vai riscar, assim, vai destacar, botar um neon nesse último parágrafo aqui. As explicações sobre o mundo globalizado a partir de conceitos advindos de outro momento histórico encontrarão muitas dificuldades de se corresponderem à realidade da sociedade global. O que ele está querendo dizer nesse final? De que as teorias, as especulações, a literatura sobre globalização talvez não reflita mais ou não reflita mais daqui a algum tempo a realidade. Porque a gente estudou globalização de um jeito num mundo onde as pessoas eram muito presas ao seu território. E hoje a gente tem a desterritorialização. O que é essa palavra aqui? Duvido você encher a boca de farinha e falar. Desterritorialização é quando a gente tem um grupo de pessoas, uma pessoa, uma população
que não está mais presa a um único território, que transita, que não é fixa naquele local. E você pode falar também de empresas, uma empresa que atua na Alemanha e daí ela resolve migrar para o México porque ela é mais barata, essa empresa se desterritorializou, perdeu o vínculo com o território. Então na globalização hoje, você estar preso a um país não é uma coisa que reflete tanto assim a realidade. E aí você vai para as alternativas. Com base no texto, assinar a alternativa correta em relação à compreensão predominante da sociedade global atualmente. E aí você começa a ver as alternativas. E aí você vai lendo e você chega lá na alternativa E. E a alternativa E te fala assim: os fluxos migratórios e a globalização não podem ser adequadamente explicados a partir de parâmetros de uma sociedade nacional, pois são realidades bastante distintas. E aí você volta naquele último parágrafo que eu falei e você vê que ele está falando basicamente a mesma coisa, de que a gente não explica mais os fluxos migratórios com teorias antigas. Por quê? Porque a dinâmica dos fluxos migratórios muda, então talvez seja necessário repensar os conceitos de globalização. Então nossa alternativa E. Olha só, bem tranquilo, bem de boa, a resposta está no próprio texto. O que te desanima é que é uma chulapa de um texto desse tamanho aqui, mas que o último parágrafo, olha só, tava lá no fundo do pote de mel, lá no fundo tava o ouro, o último parágrafo ele te responde a questão. Que maravilha. Agora a gente vai para a questão de número 21. Deixa eu achar a questão de número 21 aqui. Outra questão sobre globalização. Meu Deus. Então, globalização 2. Te dá um textinho mais curto, mas muito elucidante. A globalização é, abre aspas, um conjunto de estratégias para realizar a hegemonia de conglomerados industriais, corporações financeiras, majors do cinema, da televisão, da música e da informática, para apropriar-se dos recursos naturais e culturais, do trabalho, do ócio e do dinheiro dos países pobres, subordinando-os à exploração concentrada com que esses atores reordenam o mundo. Nossa! O que ele está falando? Fala o seguinte, que a globalização é um mecanismo, é uma ferramenta que grandes indústrias e grandes empresas, grandes instituições financeiras usam para tomar conta de todos os aspectos da vida e explorar não só as pessoas como os recursos e explorar os países mais pobres. Afinal, eles têm à sua disposição toda uma rede de influência que chega em todos os lugares. E aí se você está lá morando no interior da Etiópia e está achando que sua vida está boa, você não contava que uma multinacional ia lá para a cidade que você mora, explorar os recursos naturais de lá e colocar você dentro de uma lógica mercadológica global quando você só queria viver sua vida numa boa. Que fase, né? E aí ele vem para as perguntas. A partir do texto base, como se pode compreender o processo da globalização? Daí a gente já viu aqui que ele então está falando de uma globalização que é predatória, que envolve todos e a todos. Envolve tudo e a todos, e que vai ser comandada por um eixo financeiro que vai adentrar na vida social. Alternativa A. Processo de globalização. É um modelo de civilização e desenvolvimento que abarca todas as populações, independente de níveis sociais e da cultura que pertencem, que define e direciona as condições de existência humana e os usos do meio ambiente. Nossa, assim, de fato, né? Ele fala que a globalização ela é uma ferramenta, ela fala que é uma estratégia das grandes indústrias e corporações para se apropriar das outras coisas. E é perfeitamente isso que a alternativa A está falando. Então a gente já chumba aqui, ó. Mete a bota, alternativa A na questão 21 da Unemate de 2022. Agora, as próximas duas questões já saem um pouco da geografia humana, vai para uma coisa mais assim, ciências da Terra. A gente vem aqui para a questão 24. Pulas de história, mas não esquece de ver a revisão de história do Henry. Gente fina demais, cara. Maior bigode historiográfico do Mato Grosso do Sul. Questão 24. Movimento de rotação é o que a Terra executa em torno de um eixo imaginário que atravessa seu centro e passa pelos polos norte e sul e dura um dia. Direito de girar aqui. Uma das consequências do movimento de rotação é a existência dos dias e das noites. Em razão disso, e para facilitar a comunicação entre os diversos pontos do planeta, instituiu-se um sistema de contagem de tempo baseado nos meridianos. Professor meridiano. O que é mesmo? Já vamos ver. Convencionou-se então que
as 24 horas do período de rotação da Terra corresponderiam a 24 faixas de 15 graus, equivalendo à divisão dos 360 graus da circunferência da Terra por 24, que receberam o nome de fuso horários. Adotou-se como referência o meridiano zero ou meridiano de Greenwich. Eu já vi alguém falar que pronuncia-se Greenwich, mas tanto faz. GMT do inglês, Greenwich Mean Time, hoje mais conhecido como Tempo Universal Coordenado. A partir desse meridiano, as horas aumentam para o leste e diminuem para o oeste. É importante observar que, na prática, os países fazem adaptações horárias de acordo com suas necessidades. Paralelos e meridianos. Paralelos vão ser as linhas horizontais que medem a latitude. Meridianos vão ser as linhas verticais que medem a longitude. Então aqui a gente tem paralelos e aqui a gente tem meridianos. O que nos importa é esse cara aqui, porque é uma questão de fuso horário. E a pergunta é: tendo em vista que a cidade de Brasília está situada no fuso horário 45 oeste, que horas serão numa cidade localizada no fuso horário 30 leste, quando em Brasília for 12 horas? Parece difícil, mas é a coisa mais fácil do mundo. Olha só. 0. Se a gente for para o leste, as horas aumentam. E elas aumentam de 15 em 15 graus. Então, se eu andar 15 graus para cá, vamos supor que aqui é 10 horas da manhã. Andei 15 graus para cá, 11. Andei 30, meio-dia. Andei 45, 13. Contrário. Vamos supor que aqui é 10 horas da manhã. Andei para o oeste, 15 graus, 9. Mais 15, 30 agora. 8, 45, 7. E aí são 24 no total, que dá 360, uma volta na Terra. Chique. Ele quer saber assim, tem uma cidade aqui, vamos ver. Brasília está situada no fuso horário 45 oeste, horas a menos. Gente, esse mapa aqui é sem escala, tá? É só pra gente ter uma noção aqui das coisas. 45 oeste. É a nossa cidade A, que é Brasília. Pô, se é 45 oeste, então é 3 horas a menos em relação ao marco zero. E aí tem uma outra cidade sem nome, que está localizado a 30 leste. 30. Vou botar aqui embaixo, né? Fica melhor. 30 leste. Se é 30 leste, então aqui é 2 horas a mais. 15 de uma hora a mais, 30, 2 horas a mais. E ele quer saber que horas vai ser aqui, quando aqui for 12 horas. Nossa, professor, embaçou, hein? Chama na matemática. Cara, de boa. Olha só. Você está em hemisférios diferentes. O que você vai fazer vai ser somar o valor da hora de cada um. Então, por exemplo, aqui em 45, é quantas horas a menos mesmo? Conta aí, 15, 30, 45. 3 horas a menos. Então a gente vai chumbar um 3 aqui. Aqui 30, é quantas horas a mais? 15 e 30, 2 horas a mais. Então você chumba um mais e um 2 aqui. Vamos lá. 3 mais 2 vai dar 5. Então a diferença de horário entre Brasília e essa cidade é de 5 horas. O que ele quer saber? Que horas vai ser aqui quando aqui for 12. Pô, a diferença é de 5. Então você faz 12 mais 5 e você vai ter o seu horário nessa outra cidade aqui. Em Brasília a galera tá almoçando, aqui a galera já tá saindo do expediente. 5 horas de diferença. Alternativa B. Alternativa B. Não tem como dar outro resultado. É tranquilo. Somo de um lado com o do outro, você vai ter a diferença de horário, aí você pega o horário que você quer e... Agora, tem muitas questões de fuso horário, elas podem cair de diversas formas diferentes. Recomendo que, se você olhou isso aqui e falou, putz, cara, eu não sabia disso, não fazia a menor ideia de como fazer, acabei de descobrir como é que faz, dá uma estudada, consulte seu professor, procure exercícios, porque tem várias formas diferentes de cair isso aqui. Pode cair, por exemplo, diferença de horário em cidades que estão no mesmo hemisfério. Pode cair, por exemplo, uma pergunta que não é de diferença de horário. Pode perguntar uma coisa assim, uma cidade a, sei lá, 60 oeste faz uma ligação às 13 e aí uma cidade
a leste de distância indefinida recebe essa ligação às 18. Qual que é o grau da longitude da outra cidade? Pegou? Então, se você olhou isso aqui e embananou, dá uma revisada, porque tem vários cenários, mas esse, hemisférios diferentes, quer saber a hora? Soma a diferença aqui, ó. Você tem seu jogo. Questão 25, uma questão sobre movimentos da Terra. Acabou de falar aqui também, né? Dias e noites. Beleza. 25. Textinho curto, mas muito bonito. No século XVI, o padre polonês Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, aceito atualmente, em que o Sol ocupa o centro do sistema e os demais astros, entre eles a Terra, giram ao seu redor. É esse movimento que a Terra executa em torno do Sol, que recebe o nome de translação. Na questão anterior ele explicou que é rotação, agora está explicando que é translação. Olha só. Que chique. A translação se realiza em 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A trajetória desse deslocamento apresenta a forma elíptica. Ou seja, não é redondinho, assim, é nesse formato aqui de que em algum momento se aproxima mais, em outro momento está mais distante. Isso tem a ver com uma aceleração gravitacional que a Terra recebe quando vai chegando perto do Sol. Ela chega bem pertinho, vem, vai de novo. Beleza. A trajetória desse deslocamento apresenta a forma elíptica. O ponto de maior afastamento é denominado afélio. É nome de pessoa, né? Ô, seu afélio. E o de um menor afastamento, ou seja, quando está mais próximo do Sol, periélio. Aí já não parece tanto nome de pessoa. É graças à inclinação do eixo imaginário da Terra em relação ao plano da órbita do planeta e ao movimento de translação que existem as diferentes estações do ano. O que isso quer dizer? A Terra não está exatamente girando reta, a Terra está um pouco inclinada, está meio assim. E ela gira em torno dela e também gira em torno do Sol, e dela e do Sol, e ela está inclinada. E essa inclinação aqui faz com que, em determinados momentos, o Sol atinja com mais força algumas regiões da Terra e com menos força outras regiões. E aí onde o Sol bate mais forte, quando a Terra está inclinada, ó, vê como está inclinadinho aqui, o Sol está batendo direto aqui. Pô, se tem Sol batendo direto, qual que é a estação do Sol, por assim dizer? É o verão, né? Aí você vê que aqui não está batendo Sol aqui em cima, aqui ó, aqui está sem Sol. Se a gente tem uma menor incidência de raios solares, é mais frio, se é mais frio é inverno. Então as estações do ano na Terra são sempre invertidas. Quando é verão no hemisfério sul, aqui é o hemisfério sul no caso, aqui é o hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. E aí quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Que coisa maravilhosa, né? Então quando a gente está aqui no Brasil tomando água de coco indo na praia, galera lá no hemisfério norte está tudo de casaco. Quando a gente está de casaco, eles estão indo para a praia. Ele pergunta, o dia do ano que os raios solares incidem perpendicularmente, direto assim, sobre o Trópico de Capricórnio, que é o trópico do hemisfério sul, isso acontece no dia 21 de dezembro, indica. O que está indicando quando o Sol bate na cabeça do Trópico de Capricórnio, que é do hemisfério sul? Indica o afélio. Gente, o afélio a gente já viu, é a maior distância que a Terra tem no eixo de rotação em torno do Sol. Então não é. O início do verão para o hemisfério sul, Trópico de Capricórnio não é no hemisfério sul. Trópico de Capricórnio é no hemisfério sul. E de fato, né, quando a gente tem uma incidência de raios solares, está indicando o início do verão. C. O início do verão para o hemisfério norte, se ele estivesse perguntando no Trópico de Câncer ao invés do de Capricórnio, sim. Mas ele não está perguntando isso, então não. D. Ocorrência de um equinócio, também não. E E. O periélio, que é aqui o ponto mais próximo da Terra do Sol, não. Alternativa. Cadê minha alternativa aqui? Não botei. Alternativa B. O dia do ano em que os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio indica o início do verão para o hemisfério sul. Então o verão está relacionado à inclinação da Terra. Olha que louco, a Terra inclina para um lado, tipo, joga só aqui, aí joga, depois inclina para o outro, joga só aqui agora. E aí nisso, temos aqui. Não esqueça de assistir aos outros vídeos de revisão. Também aqui da Unemate já saiu alguns e vai saindo mais alguns durante essa semana. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha dado uma clareada. E aguarde mais vídeos das próximas provas. Uma excelente prova para você que vai fazer. Bons estudos e até mais. Um beijo e um abraço.